verdade. Faça isto, e te daremos hoje, agora, aqui, e um dia também para todo sempre, toda glória, toda honra e todo louvor. Aleluia. Vamos aplaudir aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aplauda o mesmo. Bendito, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado. Eu sou do meu amado e tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me Eu quero que você tome a sua Bíblia e a partir de hoje você pode sempre trazer seu iPad, seu telefone e
porque é só você entrar, a internet aqui é livre, Hi-Fi, é só você entrar que na mesma hora liga, sabe como na mesma hora. E você não paga um centavo, não tem senha nenhuma, é só você acessar que você vai ter. Agora, eu peço que você continue trazendo a sua Bíblia em forma de livro, porque é tão bom. Você pode trazer seu telefone, pode trazer seu iPad, não tem problema nenhum. Mas se você puder trazer sua Bíblia igual a minha, melhor ainda. Mas se não, é melhor trazer seu telefone do que não trazer nada. Então levante bem alta a sua Bíblia. Vamos falar? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Pai, declaramos o poder da Tua palavra. Que nesta manhã, ó Deus, ela que nos edifica, ela que nos exorta, mas ela também que nos consola, Senhor. Ó Deus, que Teu Santo Espírito possa vivificá-la, Senhor, em cada coração. Senhor, abençoamos os Teus filhos que estão nesse santuário, aqueles que nos assistem, ó Pai, nos lugares mais remotos do planeta, Senhor, pela internet, os que estão ouvindo pelo rádio. Senhor, ó Pai, conceda-lhes graça e conceda, acima de tudo, ao pregador, Tua sabedoria, a Tua unção, para que ele possa trazer, ó Pai, a mensagem do Senhor aos Teus filhos, no nome de Jesus. Amém. Diga para o seu irmão, Deus vai falar comigo agora. Amém. Vamos assentar, queridos. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Domingo passado nós começamos uma série de mensagens sobre conforto, sobre consolação. E hoje, no dia da igreja perseguida, nós vamos continuar meditando sobre essa expressão. Isaías 40, verso 1, tem um mandamento do Senhor, não é uma sugestão. Deus não traz sugestões, Deus traz mandamentos. E aqui a palavra diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Vamos falar juntos? Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. É muito fácil trazer exortação. É muito fácil trazer edificação. Mas muitas vezes é tão negligenciado trazer o consolo. Porque o consolo envolve não simplesmente palavras. O consolo envolve uma empatia tão grande, de você poder abraçar, de você poder beijar. O consolo não é simplesmente algo pela distância, normalmente é algo que você precisa chegar junto. Igreja não é aquilo que muitas vezes as pessoas imaginam que seja. Igreja não é uma organização, a igreja é um organismo. É a expressão, é o corpo de Cristo aqui na terra. E a igreja que é a resposta de Deus a todas as necessidades da terra. Deus não tem um plano B. Deus não tem outro corpo aqui na terra a não ser a igreja. E no momento quando você nasceu de novo, você passou a fazer parte da igreja do Senhor. Passou a fazer parte do corpo de Cristo aqui na terra. E aqui a palavra diz: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Passa a mão assim em você. Nós temos que ser sensíveis. Ou seja, tem pessoas que têm assim a pele muito grossa, parecendo de jacaré, de crocodilo, de rinoceronte.
Ou seja, a sensibilidade, enquanto a dor do outro não bater também como a nossa própria dor. Enquanto a lágrima do outro não se mesclar com a nossa lágrima também. Enquanto. Aqui o Senhor diz, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Mas como? Como eu posso consolar? Algo que nós sempre precisamos guardar no coração é que Deus nos ama, que Deus ama e que Deus cuida. São duas realidades. Ele ama, Ele cuida, mas Ele sabe de cada lágrima que você chorou. Não existe uma única lágrima que Ele não conheça. Não existe uma única lágrima que Ele não conheça. Abra comigo em 2 Reis, capítulo 20, o versículo 5. 2 Reis, capítulo 20, o verso de número 5. Há um momento quando nós não temos nada mais para fazer. Nossas orações se transformam em lágrimas. E aqui o texto diz, Ezequias, passando um momento tão difícil, diz o Senhor para ele, volta e diz Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Vi a tua oração. Mas muitas vezes, as pessoas têm facilidade de orar. Mas a oração dele muitas vezes pode ser algo tão formal. Pode ser um gesto, pode ajoelhar, pode colocar as mãos assim. Mas é tão diferente quando a oração é misturada com as lágrimas. Quando nós oramos e choramos também diante do Senhor. A palavra diz que Jesus era homem de dores e que sabe o que é padecer. Não houve um momento no ministério de Jesus que ele se afastasse das pessoas. Os religiosos não conseguiam compreender uma fé que envolve empatia, abraço e choro. As lágrimas do Senhor. O menor versículo da Bíblia é exatamente o menor para nunca esquecermos, que diz, Jesus chorou. Nós vivemos dentro de uma cultura tão machista, que nós crescemos, principalmente os homens, e aprendemos desde pequenininho uma frase que diz assim, homem que é homem, o quê? Não chora. Mas homem que é homem que chora. Homem que é homem que chora. Quantos machos temos aqui? Levante a mão. Você. E por falar em macho, pastor Gustavo, quarta-feira agora, temos a reunião com os homens. Quarta-feira. Homens diante do trono. E nessa quarta, aqui às 19 horas, não 19h30, Ana Paula estará dirigindo Mulheres diante do trono. E uma irmã estará dando testemunho. O testemunho dela é um dos mais lindos que eu já ouvi nesses últimos dias. Ela chama-se Bianca Toledo. Bianca Toledo. O que você puder pensar de desprezo, de doença, ela esteve assim, o que você puder imaginar no CTI, do CTI, do CTI, do CTI, do CTI, do CTI, do CTI. E você vai ver essa mulher dando testemunho. Algo que ela aprendeu, o poder que existe nas lágrimas. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. São duas coisas distintas, ouvir e ver. Muitas vezes você faz Deus ouvir, mas lá no fundo, você não mistura as suas lágrimas. O Salmo 56, o versículo de número 8. Salmo 56, o verso de número 8. A palavra diz, o cuidado, a caminhada do Senhor. Salmo 56, 8 diz, contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Existem coisas que Deus esquece.
Deus esquece. A Bíblia diz que Ele esquece dos nossos pecados. E o prazer de Deus é esquecer os nossos pecados. Se você perguntar para Ele: Senhor, o Senhor lembra daquele pecado que eu cometi logo depois que eu me converti? Aquele pecado? A pergunta dele vai ser essa: qual? Deus, que é Deus, Ele escolheu não lembrar mais dos nossos pecados. Mas algo que Ele não esquece está escrito aqui: recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Eu não sei qual é a composição das lágrimas. É uma água salgadinha, não é assim? A única coisa que eu sei deve ser H2O com sal. Mas não é isso. Ou seja, o que as lágrimas representam. Diz aqui a palavra: recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não é a lágrima do outro. Não é a lágrima que você fez o outro chorar, mas as suas próprias lágrimas. Quando ele diz aqui: recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Do modo como o nosso nome está escrito no livro da vida. Ele escreveu o nosso nome e nunca mais vai ser apagado. Nossas lágrimas também nunca mais serão secas. É algo que o Senhor diz em Marcos capítulo 9, o verso de número 24. É aquele encontro daquele pai que o filho está assim terrivelmente possesso. Uma situação tão terrível, o filho dele estribuchava. E diz aqui o texto, Marcos 9, 24. Imediatamente o pai do menino exclamou. E se você olhar aqui, entre colchetes está escrito o quê? Com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Querido, quando você estiver experimentando falta de fé, no sentido daquilo que está diante de você parecer uma montanha tão grande, ou uma situação tão terrível. Esse pai aqui estava vivendo essa situação tão horrorosa, e nessa hora, diz o texto, imediatamente o pai do menino exclamou. Mas ele não exclamou só com um grito, ele exclamou com lágrimas. As lágrimas são tão silenciosas. E ele disse: eu creio, eu creio. Ele disse: ajuda-me na minha falta de fé. Não existe nada que o Senhor não veja. Ele sabe cada lágrima que você chorou. Sabe. Ele sabe. Esse casal que celebrou hoje aqui no altar 25 anos de casado, com certeza ele já chorou, ela já chorou, os dois juntos já choraram. Nessa tarde, estes 180 casais estarão aqui e vão dar o testemunho daquilo que Jesus fez na vida deles. Quantas lágrimas foram vertidas. Mas tudo na vida é como termina, é que se conta. Tudo na vida é como termina, é que se conta. E algo que você não precisa preocupar. Deus sabe exatamente o que você está sofrendo. Você não precisa dizer para Ele, porque Ele já sabe. Nós oramos não é para Deus ficar sabendo, porque Ele já sabe. Nós oramos para nós ficarmos sabendo que Ele já sabe. Olha o que está escrito em Êxodo capítulo 3, o versículo 7. Êxodo capítulo 3, o verso de número 7. Ao momento quando o povo de Israel passava aquela situação tão terrível, escravo lá no Egito. E aqui diz assim, Êxodo 3:7, disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus atores, conheço-lhe o sofrimento. Conheço-lhe o sofrimento. Ou seja, quando nós oramos, não é para Deus ficar sabendo, porque Ele já sabe. Mas quando oramos, não é para contarmos a Deus aquilo que Ele já sabe. Nós oramos sim, falamos aquilo que Ele já sabe, mas eu preciso saber que Ele sabe. A minha paz chega ao coração quando eu tenho a compreensão que Deus é o Todo-Poderoso,
e que Ele me ama, e que Ele sabe o que eu estou passando, Ele sabe aquilo que eu estou sofrendo, Ele sabe a pressão que está sobre mim. Por isso diz aqui o Senhor, certamente, certamente. E essa palavra certamente é no Novo Testamento, amém, amém. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Talvez você diga, pastor, mas olha, levou mais de 400 anos. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, como os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. A hora do Senhor é a hora do Senhor, e não existe nada melhor do que sabermos que tem uma hora, tem um momento, e esse momento aqui chegou, esse momento chegou, e o coração tem que ficar transbordando exatamente essa convicção que Deus sabe. Quando você abre no Salmo 103, o verso de número 13 e 14, Salmo 103, o versículo 13 e 14. Eu não sei como foram seus pais, não sei se seu pai foi aquele homem carinhoso, aquele pai presente, aquele pai amigo. Quem sabe seu pai foi uma pessoa assim, que não foi nenhum referencial de moral para você. Quem sabe seu pai foi aquele pai assim déspota. Quem sabe aquele seu pai foi tão tirano. Talvez seu pai nunca tenha dito para você, filho, eu te amo, e dê um abraço, um beijo. Mas agora, algo que você nunca vai poder dizer, que Deus se revelou também como Pai. E quando você lê o Salmo 103, o verso 13 e 14 diz assim, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos o quê? Pó. Ele sabe que somos pó. Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que somos pó. Isaías, capítulo 53. Esse texto que mostra a realidade da morte do Senhor ali na cruz. O verso 4, novamente começa com a palavra certamente. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Muitas vezes nós achamos que apenas as dores físicas. Sabe, é fácil enfrentar as dores físicas, é fácil. Tem pessoas que passam por dores físicas as mais atrozes, mas a dor mais doída, se pudermos falar assim, é aquela dor que dói lá dentro. Não é aquela dor que desaparece com tanta facilidade. É aquela dor que você precisa contemplar o Senhor. E quando você contempla a cruz, você vê a realidade da expressão maior da misericórdia e do amor do Senhor. Certamente Ele tomou sobre si nossas dores, as nossas enfermidades, levou sobre si. Nós o reputamos ferido, aflito, ferido de Deus e oprimido. Em Hebreus, capítulo 4, o versículo de número 15. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Jesus, Ele é para nós hoje também, nessa figura, o sumo sacerdote. E diz aqui, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas, o quê? Fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Sabe, quando nós reconhecemos a nossa total dependência dEle, quando dizemos, Senhor, eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Quando você não pode medir Deus pelo seu próprio sentimento. O nosso sumo sacerdote é Jesus. É Ele que se compadece de nós, as nossas fraquezas. Naquele momento de luta, de batalha, naquele momento de angústia, de abandono, naquelas horas de traição, de pressões, aquelas aparentemente assim, tão terríveis, exatamente nesse momento, você precisa ter esse nível de entendimento. Muitas vezes, pela compaixão do Senhor, Ele nos faz andar no caminho que Ele tem para nós. Existem caminhos que os nossos olhos parecem direitos,
mas que no fim são caminhos de morte. Por isso Jesus disse a alguém quisesse segui-lo, ele diz: vinde após mim, tomai o meu jugo. O que é o jugo? O jugo é a canga, aquilo que coloca no pescoço de um boi e do outro para puxar o carro, para puxar o arado. Mas muitas vezes é o boi velho e o boi novo. Mas o boi novo tem tanta força que no final do dia, quando tiram a canga do cangote, né, dos dois, o do boi mais velho está todo ferido. Porque o outro mais jovem, tão estúpido, só tem força. E cada vez que ele faz, quer ir para o seu próprio caminho, ele fere. Por isso, quando você lê o Salmo 30, o versículo 5. Salmo 30, o verso de número 5, a palavra do Senhor diz assim: aparentemente, você pode achar que é a ira do Senhor, mas é o cuidado dele, exatamente para te trazer de novo. Ele diz: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Ah, será que você pode dar um aplauso ao Senhor por esta verdade? Muitas vezes, a disciplina do Senhor, nós não gostamos muito dessa palavra disciplina. Não gostamos. Semana passada, lá em Brasília, estão para trazer uma lei sobre o nosso país, que é uma lei antibíblica. Eles até apelidaram, deram o nome a essa lei, lei da palmada. Lei da palmada. Mas essa lei não tem nada a ver aqui com a Bíblia. A Bíblia diz: o pai que ama o seu filho, cedo disciplina. A disciplina do Senhor, num momento a pessoa pode dizer: ai, ai, ai. Eu lembro quando disciplinava o André, como que ele chorava. E eu chorava também. Mas hoje, quando ele me abraça, ele me beija, e ele diz: pai, obrigado porque o Senhor me disciplinou. Ele podia estar em qualquer lugar hoje, menos no ministério. Mas hoje, quando nós nos encontramos, eu vejo ainda resultado de tantas vezes que o coral cantou lá em casa. Eu vou falar um dia desses sobre disciplina, o que a Bíblia diz. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Um momento e a vida inteira. Um momento e a vida inteira. Ao anoitecer pode vir um choro, mas a alegria vem ao amanhecer. O Salmo 71, o verso de número 20. Salmo 71, o verso 20. Tu me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Conforta-me novamente. Sabe, tem hora que tudo aquilo que Deus quer fazer com você é confortá-lo. É confortá-lo. Conforta-me novamente. Tu me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Um pouquinho para frente, vamos voltar para o Salmo 103. É o Salmo 103, o verso de número 9 agora. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Isaías capítulo 12, o verso 1. Isaías capítulo 12, verso 1. Orarás naquele dia. Há um dia que você vai orar assim. Há um dia que você vai abrir o seu coração para orar desse jeito. Orarás naquele dia. Graças te dou ao Senhor,
porque ainda que tirastes contra mim, a tua ira se retirou. E o que diz? E tu me consolas. No momento da disciplina, você pode espernear, pode gritar, pode falar, mas ele diz: graças te dou, Senhor, porque ainda que tirastes contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Só Ele para fazer isso. O livro de Lamentações, Lamentações capítulo 3, o verso 31 em diante. Lamentações é um livro só de lágrimas. Aparentemente você ouve apenas gemidos em Lamentações. Mas parece que atrás de cada gemido, atrás de cada lágrima, tem o consolo, tem o conforto. E diz assim Lamentações 3:31. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado o filho dos homens. Um filho que é criado sem a disciplina dos pais. O filho sábio alegra o seu pai, mas o tolo, o irresponsável, é a tristeza da sua mãe. Sabe, o que nos mantém em pé, o que nos sustém, principalmente nesses momentos de aflição, nesses momentos quando estamos aí com o coração carregado de lágrimas, são as mãos amoráveis do Senhor. Ele nos sustenta. Nunca deixe ferir o caráter de Deus. Ainda que os seus olhos estejam vendo uma coisa, procure ver com os olhos do Senhor. Olha o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 33, o verso de número 27. Deuteronômio, capítulo 33, o verso de número 27. Sabe, existem pessoas que eu respeito tudo que as pessoas fazem. Mas eu fico muitas vezes assim pensando que quando a pessoa diz: agora eu vou entrar na presença de Deus, você tem que viver na presença dEle. E viver na presença dEle não é uma questão de espaço. Alguns acham que esse lugar aqui é mais sagrado do que outros lugares. Não, isso aqui é tijolo, cimento, granito, é terra, areia. Ou seja, onde você estiver, você tem que estar no lugar chamado habitação, que é Deus. Olha o que diz aqui o texto. Deuteronômio 33, 27. O Deus eterno é o quê? O que Ele é? A tua habitação. O Deus eterno é a tua habitação. E por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói. Quem está comigo? O Deus eterno é a tua habitação. Olha para o seu irmão e diga para ele: meu irmão, o Deus eterno é a tua habitação. Se perguntarem para você onde você mora, você pode dizer: eu moro no coração de Deus. Será que você pode dizer isso? Nossa fé. Mas que aplauso tão chuevo, não aplauso mesmo ao Senhor. É esta a verdade. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói. É tão diferente, tão diferente. Olha o Salmo 145. Salmo 145, verso 14. Salmo 145, o verso de número 14. Seus pés podem ser assim, escorregadinhos. Você escorrega, vacila, mas o amor dele é tão grande. Você pode ler aqui: o Senhor sustém os que vacilam
e apruma todos os prostrados. Olha para o seu irmão e diga: meu irmão, você está prostrado? Você sabe o que é prostrado? Israel, vem cá, só para ver aqui. Fica prostrado aqui. Prostrado é isso. Olha, aqui no meio, pode aqui. Isso. Não, aí você está ajoelhado, filho. Fica caidão mesmo. Diz aqui a palavra. Olha o que traz esse texto de uma forma tão clara. Salmo 145, o verso 18. O Senhor sustém os que vacilam. E o que Ele faz? Ele apruma todos os prostrados. Quer ver? Vem cá, pastor Gustavo. Põe ele em pé aqui. Mas põe ele mesmo em pé. Porque muitas vezes a pessoa fica em pé só um pedacinho dele. A mãozinha dele. Põe ele em pé mesmo. Olha. Isso. É isso que Deus faz. Fique aí, pastor. Fique aí. Fique assim. Olhe para lá. Vocês todos se lembram da parábola do filho pródigo, não é? Todos lembram. O moço estava o quê? Prostrado. Para comer comida de porcos, ele tinha que viver no meio de porcos, ficar prostrado com porco. Tinha que aprender a língua dos porcos. Ele fedia como os porcos fedem. Ele não tomou banho quando voltou. O pai, ele vinha todo vacilante. Ele não tinha coragem nem de olhar para o pai. Viveu prostrado. E diz a palavra que quando o pai o viu, o pai o abraçou. Assim. E o pai o beijou. Mas ele não deu um beijo. Ele foi beijando o filho, desde quando o encontrou, até levá-lo para casa. O filho já tinha maquinado tudo que ia falar. O pai, ele dizia para o pai: pai, eu não sou digno. Pai, eu não mereço o seu amor. Pai, eu não mereço um beijo seu. Eu não mereço nada. Eu não sou digno de nada, eu não mereço. E o pai continuava beijando, beijando, até chegar. O Senhor sustém o que vacilam, apruma todos os prostrados. Que texto tão glorioso. Amém? Vamos aplaudir esses dois aqui. Olha o Salmo 37. Salmo 37, o versículo 17 e o versículo 24. Salmo 37, o verso 17 diz assim: pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. Os braços dos ímpios, aquilo que ele mantém, aquilo que ele aparentemente é. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor sustém. Isaías 41, o versículo de número 10. Isaías 41, o verso 10. É grande demais. Quando você contempla o amor do Senhor, a palavra diz que o amor dele nos constrange. Aí você pode dizer: mas eu não mereço. Mas isso que é graça. Graça é tudo que eu preciso, mas eu não mereço. Graça é tudo que eu necessito, mas eu não sou digno de ter. Graça é esse favor imerecido. E aqui, Isaías 41, 10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Não teme.
Não temas, não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. É isso que o Senhor faz. Existe o não temas para cada dia do ano. Hoje, quando separamos esse domingo para orarmos pela igreja sofredora, a liberdade que temos de chegarmos aqui, de nos reunirmos, a liberdade que temos de ter uma Bíblia, a liberdade que temos de poder parar na rua e pregar, a liberdade que temos de termos um canal de televisão, de rádio, jornal, com todo nível de liberdade. Mas tantos os nossos irmãos agora. É pena que muitas vezes nós valorizamos as coisas só depois que perdemos. Nós só valorizamos a saúde depois que perdemos. Valorizamos a família depois que perdemos. Valorizamos a liberdade depois que perdemos. Mas valorize nossos irmãos que estão ali. Quantos? Nesses últimos dias, tantos mártires. Quantos jovens dando a vida por causa do amor do Senhor. Quantos irmãos nossos que estão no fundo de uma prisão, só pelo fato de terem a Bíblia. Há poucos dias eu encontrei uma pessoa que estava vivendo assim a fé tão fraquejante. Eu não faço isso. Mas eu disse, vem cá. E se você entrar no YouTube, quantas situações. Quantos irmãos nossos que poucos dias foram crucificados. Quantos foram colocados um ao lado do outro. E foram mortos ali. Eu não aconselho você a ver isso, mas um dos moços assim, tão bonitos, lindo moço, por causa da fé. E eles filmaram tudo, ele sendo degolado. Se você colocar no YouTube, jovem egípcio sendo degolado, cristão, você não consegue ver. Aquele moço, o semblante dele, sem nenhuma marca de desespero, no sentido de poder negar a fé. Eles vão cortando, até depois levantar a cabeça dele. Mas o semblante dele, mesmo na hora que estão ali degolando ele, até depois que levantam, eu creio que era o mesmo semblante de Estevão. E creio que talvez as últimas palavras dele também tenham sido as de Estevão. Senhor, não lhes impute esse pecado. Perdoa-lhes. Quando lemos aqui, o Senhor diz, não temas, porque sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Esses irmãos que estão vivendo lá, alguns passando por situações assim, o que os mantém ainda vivos é essa presença do Senhor. E a compreensão que a palavra diz, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, somos dele. É esse tempo, irmãos. Hoje as pessoas não sabem o que seja ser igreja. As pessoas hoje, muitas vão para a igreja assim,
Você ouve o testemunho das pessoas e é assim: eu ganhava salário mínimo, hoje eu tenho 8 caminhões, tenho 5 prédios, antes eu era empregado, agora eu sou patrão. Querido, Deus pode dar caminhão, pode dar tudo. O testemunho é tão diferente daqueles que vêm para o Senhor. Não é esse testemunho que está sendo assim, tão enganado, as pessoas estão se perdendo. Sutilmente vão sendo levadas a valorizarem as coisas, medirem o bem espiritual. Querido, sabe, o problema para Deus não é dinheiro. Tudo que Deus deseja é seu coração inteiramente apaixonado por Ele. É você estar pronto, viver intensamente para o Senhor. Ou seja, hoje, você e eu somos sustentados pelas mãos do Senhor, trazendo graça, trazendo o favor do Senhor de uma forma tão forte. Vire um pouquinho aqui Isaías 53, olha o versículo de número 9 que está escrito: em tudo que você puder experimentar, o consolo do Senhor vem, mas existe o nosso papel. Existe o nosso papel como igreja, e cada um como um cristão em especial. Diz assim: em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou, pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, e os tomou, e os conduziu todos os dias da antiguidade. A expressão do Senhor. Se você se sente, querido, no meio da escuridão, as coisas estão assim, tão difíceis para você, o Senhor vai trazer luz ao seu entendimento. Volte um pouquinho, Isaías capítulo 50, o versículo 10. Isaías 50, versículo 10. As coisas podem estar complicadas, mas olha assim. Isaías 50, 10 diz: quem há entre vós que tema o Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Não caminhe pelos seus sentimentos, não caminhe por aquilo que seus olhos veem, caminhe pelas promessas do Senhor, caminhe por aquilo que está aqui na palavra. Volte um pouquinho, Isaías 42, o verso de número 16. Até os cegos. Diz assim, Isaías 42, 16. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, fá-los-ei andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhe farei, e jamais os desampararei. Sabe, quando você caminha dessa maneira, a sua vida fica diferente, fica tão leve. Uma das alegrias que temos, e que deve manter a nossa vida, é saber que somos aqui apenas peregrinos e forasteiros. Nossa morada permanente não é aqui. Temos apenas um dia para ser vivido de cada vez. Você precisa olhar para as coisas do lado sempre positivo, segundo o modo como Deus vê. Sabe, você é abençoado, você é feliz. Quem é abençoado e feliz aqui? Então fique em pé no seu lugar e levante a sua Bíblia. E diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, você está tendo o privilégio de estar ao lado de um irmão que é abençoado. É por isso que eu sou alegre e sou feliz. Por quê? Abra comigo. Não é para ninguém sair não, hein? O melhor de Deus está para o finalzinho, hein? Fique aí quietinho. Abra comigo em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Olha o que Jesus diz, verso 10, 11 e 12. Mateus capítulo 5, verso 10, 11 e 12. Ele diz: feliz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós.
regozijai-vos e exultai, porque grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. João capítulo 13, o verso 33. João capítulo 13, o verso de número 33. João 16, 33. João 16, 33. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo que passais. Uma das coisas tão interessantes, lembra daqueles 10 leprosos que estiveram diante de Jesus? E Jesus disse para eles assim: olha, vocês vão e mostram ao sacerdote. Enquanto eles iam, eles foram o quê? Curados. Normalmente nós queremos ir alguma coisa instantânea, na hora. Muitas vezes esse processo, essa caminhada, porque a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Ou seja, enquanto eles caminhavam, eles foram curados, foram limpos. Não foi algo assim naquela hora, foi exatamente. Por isso ele diz, exatamente, essas coisas tenho dito porque tenha paz em mim. No mundo que passais. Você entra, mas vai passar. Olha para o seu irmão e diga: vai passar, meu irmão. Vai passar. Existem irmãos que você lê em Hebreus 11, que honraram a fé. E outros irmãos que a fé os honrou. Mas Deus continua sendo o mesmo. Para aqueles que honraram a fé e para aqueles que a fé os honrou. Por isso, quando eu leio esse texto, ele diz: no mundo passais por aflições. Tem de bom ânimo. Não chuta o balde, não. Seu casamento está ruim, vai passar. Você está desempregado, querido? Você pode ficar desempregado a vida toda. Você não pode ter um dia sem trabalhar. Eu trabalho desde os 7 anos de idade. Hoje meu pai seria preso, né? Mas desde os 7 anos... Desde os 7 anos. Eu nunca tive carteira profissional. Nunca. Mas desde os 7 anos, eu trabalho. E Jesus disse: meu pai, eu trabalho até agora, meu pai trabalha também. Algo que você precisa guardar. No mundo, passais, vai passar até desempregado, trabalhe. Essa semana eu encontrei um irmão que tinha passado uma situação, ele pega esse livrinho nosso de R$1, estava com o pastor Emes. De R$1 vai para a fila do ônibus, pastor Gustavo. Ela, moça lá do caixa do estacionamento, dando testemunho. Ela comprou o livrinho na fila do ônibus por R$3. Ele compra aqui na igreja por 1, vende por 3. Ele vive disso. Ele podia estar paradão, pedindo cesta básica, mas se ele faz isso, 20 dias por mês apenas, vendendo 100 livrinhos por dia, ele ganha R$200 por dia. Em 20 dias ele ganhou R$4.000. Pegando um livrinho de 1, vendendo por 3. Se você vender por 5, você ganha mais. Mas o que eu quero dizer é isso. Você está desempregado? Filho, não fique um dia sem trabalhar. Não fique um dia, tem trabalho. No nosso país tem trabalho. Emprego é outra coisa. No emprego você tem tudo que tem.
Eu só estou dando essa palavra porque diz aqui Jesus, vai passar. Tem bom ânimo, ele diz, eu venci o mundo. 2 Coríntios 7, verso 4. 2 Coríntios 7, verso 4. 2 Coríntios 7, o verso de 4. É o retrato do início da igreja. Diz, muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa, o quê? Tribulação. Paulo foi um homem que foi até o terceiro céus. E ele disse, sede meus imitadores. E ele passou por momentos assim. Põe sua Bíblia sobre o banco. E nós vamos agora. O pastor Jonathan vai orar agora. Vem cá, pastor. Nós vamos orar. Levante a mão do irmão que está aí. Se for alguém que está sentado, levante ele. Se for um paralítico, é hora boa de você falar, levante e anda. E você vai ter surpresa dele levantar e andar. Olhe para mim. Neste dia, irmãos nossos precisam desse consolo. Irmãos que não têm a liberdade que temos de estar num santuário como este. Quando a Renata ficou grávida do André, eu li esse livro aqui, O Contrabandista de Deus. Já faz muitos anos. E quando eu li, eu disse para Renata, se o neném naquela época não tinha ultrassom, eu disse, olha, se for homem, vai se chamar André. O André tem o nome dele por causa do irmão André. E eu vejo a escolha que foi feita, até no nome. Você fica querendo colocar o nome dos seus filhos, né? Coloca o nome de Edson Arantes, Ronaldinho, pode colocar aqui. Mas coloque outros nomes. Eu coloquei de André. De André. Se você não leu esse livro, procure ler. É tão precioso. E esse aqui, Cristãos Secretos. O que acontece quando muçulmanos se convertem a Cristo? Todos os dias você está vendo nas manchetes dos jornais o nível de perseguição. Mas os muçulmanos também se convertem. Vivem cheios do Espírito, como somos cheios do Espírito. Mas experimentam também tantas perseguições. Então hoje, o dia da igreja perseguida. Nós temos toda a liberdade aqui. Mas qual o uso da nossa liberdade? Para levar o consolo, para orarmos. E que não seja apenas um só dia. A palavra diz, chorai com os que choram. Chorai com os que choram. Chorai com os que choram. E é isso que nós queremos fazer. Levante bem alta a mão do seu irmão. Pai, nesse dia, nessa manhã, como igreja do Senhor Jesus Cristo, Amém, aqui no Brasil, Pai. nós Amém. queremos nos levantar em favor de mais de 100 milhões de cristãos perseguidos que existem no mundo hoje. Ó Deus, quando sabemos que ali na Coreia existem de 40 a 60 mil irmãos nossos presos, simplesmente porque têm uma Bíblia e simplesmente porque creem no Senhor Jesus Cristo e confessam o Senhor Jesus Cristo. Quando sabemos que na Síria tem irmãos nossos sendo crucificados e mortos porque são cristãos. Quando vemos que na Nigéria meninas, adolescentes são levadas, são raptadas e são forçadas a se tornarem muçulmanas e negarem ao Senhor Jesus Cristo. Pai, quando vemos no norte da África pessoas morrendo dentro de países muçulmanos porque confessam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Em primeiro lugar, nós te agradecemos pela liberdade que temos no nosso país. E nós queremos usar esta liberdade que temos nesta manhã, como igreja do Senhor Jesus Cristo,
para interceder pelos nossos irmãos espalhados por mais de 60 países do mundo, onde a perseguição é tão severa. Pai, quando ouvimos esta mensagem sobre consolo nesta manhã, nós recebemos o consolo do Senhor para nossa casa, nossa família, nossa vida, mas nós te suplicamos que este consolo alcance neste momento as prisões na África, na Eritreia, no Irã, no Afeganistão, no Paquistão, aonde irmãos nossos estão padecendo dentro de uma prisão. Pai, nós não podemos estar lá agora, mas sabemos que a oração leva o Teu Espírito a estes lugares, e que o Teu Espírito neste momento possa envolver esses nossos irmãos com a Tua graça, com a Tua glória, com o Teu poder, que esses irmãos sejam agora revestidos do Senhor, que eles sintam o Teu amor, que eles sintam a Tua presença, que eles sintam que a outra parte do corpo, do outro lado do mundo, está orando, está intercedendo, está na janela da intercessão, para que eles sejam salvos, para que eles sejam libertos. Oramos pelas crianças, os filhos órfãos de pais e mães que foram mortos, que essas crianças sejam consoladas nessa manhã pelo Teu Espírito. Oh Espírito de Deus, apresentamos cada um desses 100 milhões de homens e mulheres que sabemos que existem sofrendo por Ti neste dia, que cada um deles sejam tocadas neste momento pelo Teu poder, pelo Teu consolo, pela Tua palavra que foi pregada nesta manhã, que de alguma maneira, miraculosamente a Bíblia chegue às mãos destas pessoas, que eles tenham uma porção da Tua palavra para serem consolados por uma página da Bíblia. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos por estes irmãos e pedimos: consola-os, levanta-os, anima-os, fortalece-os, liberte-os da prisão, do cárcere, liberte-os da sentença da morte. Pai, aquela médica cristã que está grávida, que já foi sentenciada e só está esperando o nascimento do filho para morrer, Pai, liberta esta mulher, toma conta da vida desta mulher. Pastores que estão nos corredores da morte, faz um milagre, e que esses homens e mulheres de Deus possam ser libertos da morte física neste dia. Oh Deus, coloca uma paixão no nosso coração, não só nesta manhã, mas que todos os dias possamos interceder por esta igreja sofredora, por esta igreja perseguida, irmãos e irmãs nossos que precisam do Teu amor, precisam da Tua salvação. Pai, levanta esta igreja, a Batista da Lagoinha, para ser uma igreja que levanta a bandeira da causa da igreja perseguida, e que através desta igreja, meninas na África, na Índia, sejam libertas da escravatura, sejam libertas da mão dos opressores, que pastores que estão morrendo sejam libertos da morte, através da intercessão, da contribuição, da oração do povo desta igreja. Nós Te pedimos e Te agradecemos, porque mesmo não estando lá, mas a oração leva a mão do Senhor a fazer milagres nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, e amém, e amém. Você com certeza recebeu na entrada esse panfleto. Nós queremos manter você informado sobre o que está passando entre nossos irmãos da igreja perseguida. Missão Portas Abertas tem uma revista, e essa revista sempre abençoa, mas por outro lado, sempre traz um peso de oração para todos nós. Você vai preencher, vai entregar a um dos diáconos e vamos passar para o pastor Jânio. E esse é um presente para o senhor. Amém. Deus abençoe. Amém. E eu trago um abraço do meu pai para o senhor. Amém. Deus abençoe. Amém. Eu ganhei esse livro e esse, mas esse aqui, como eu já tenho, se tem alguma mulher grávida, eu quero dar para ela ler
Se for homem, colocar o nome do filho de André, hein? Você, hein? Amém. É homem? Então põe André. Não, põe o nome que você quiser, mas que tenha o mesmo espírito. Coloque as duas mãos sobre o seu coração. Nós vamos ouvir uma música de um país que lá não vive sob perseguição tão velada. É a Itália. A Itália que já foi berço de tanta fé, mas que hoje vive um pós-evangelho. Mas eu quero que nesse instante você ouviu hoje aqui sobre Jesus, a presença dele. Quem sabe você já ouviu tantas vezes, mas até hoje não entregou sua vida a ele. Quem sabe você é alguém que um dia andou com ele, mas se desviou. É o dia da sua volta. Com a sua mão sobre o seu coração, feche seus olhos e ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu ouvi que Tu és o Salvador. Eu reconheço que eu ainda não sou salvo, mas nesta hora eu abro o meu coração e eu te peço, entra na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas me desviei, agora eu volto, querendo o teu perdão. Continue com seus olhos fechados. Eu vou fazer uma oração agora sozinho. Você não vai orar, mas eu quero orar por você que hoje entrega a sua vida a Jesus. Por você que hoje o toma como seu Senhor e Salvador. Ou você que um dia andou nos caminhos dele e se afastou e hoje volta para os caminhos dele. Por você eu quero orar. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus. Ou você que hoje volta aos caminhos dele. Levante bem alta a sua mão no seu lugar. Eu quero ver um sinal da sua parte e orar por você. Você que hoje toma Jesus como seu Senhor e Salvador. Ou você que se reconcilia com ele. Eu estou vendo essas mãos erguidas. Levante mais alto que você puder. Eu quero ver a sua mão erguida. Isso, levante. Esta é a hora. Você que entrega a sua vida a Jesus. Ou você que se reconcilia com ele. Isso, levante. Agora eu vou pedir algo. Pode abrir os olhos. Eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos, deixem seus lugares. Lá da segunda galeria, da primeira aqui do térreo. Só essas pessoas é que vão andar agora. Não seja nenhum empecilho para as pessoas virem à frente. Então fique no seu lugar. Você que levantou a sua mão, venha. Mas agora eu quero que todos estejam em pé. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? Esta é a hora de Deus para você. Este é o momento do céu. Você que um dia andou nos caminhos dele e se afastou. Enquanto nossa irmã, venha cá querida, lá da Itália. Ela é brasileira, mas está lá na Itália, ela e o seu esposo, e ela vai estar cantando uma música enquanto você vem. Deixe o seu lugar e venha. A Itália é um país que tem liberdade, mas as igrejas lá da Itália precisam de um mover tão glorioso de Deus. Enquanto ela estiver cantando, venha. Cada crente, olhe para a pessoa que está ao seu lado. Glória a Deus. Il Signore la udita, prega, espone tuo problema, il Signore ascolterà, il Signore opererà, racconti il tuo problema, dica la tua difficoltà, nell'impossibile.
Deus age na nossa vida. Nella cova dei leoni, nessuno pensava sopravvivessi, ma ogni cosa coopera per il bene di coloro che amano il Signore. Racconta il tuo problema, dica la tua difficoltà. Impossibile, è lì che Dio agirà. Racconta il tuo problema, dica la tua difficoltà. Nell'impossibile, è lì che Dio agirà. Problema, dica la tua difficoltà. Nell'impossibile, è lì che Dio agirà. Racconta il tuo problema, dica la tua difficoltà. Nell'impossibile, è lì che Dio agirà. Essa é a Jânia. Ela foi para a Itália, seu esposo italiano, e lá no norte da Itália abriram uma igreja e vão começar a comprar um lote e vão construir. Ela trouxe esse CD, é tão lindo. E no final você vai encontrar a Jânia ali na tenda da bênção e vai levar o CD e vai virar um tijolo lá para a Itália. Amém. Vocês que estão aqui podem ficar em pé. No momento, quando você disse, Jesus entra na minha vida, Ele entrou, para nunca mais sair. Porque Jesus disse, quem vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, e ninguém o arrebatará das minhas mãos. Pai, confirma, Senhor, o grito desses corações, quando proclamaram, Jesus, entra na minha vida. Ou esses, ó Pai, que estavam longe e que hoje voltaram aos teus caminhos. Deles desligamos todo o poder das trevas e os ligamos com a tua própria vida, para que a partir de hoje possam viver como filhos amados e queridos do Senhor. Amém. Amém. Tudo será tão novo para todos vocês. Tão novo. Vocês vieram para Jesus. Hoje vocês têm uma nova família. Você pode contar com ela. E cada dia você vai experimentar algo novo nessa caminhada.